Olá, internautas e telespectadores. Antes de iniciarmos este programa, destacamos que todos os candidatos a prefeito e vice já foram convidados para dar entrevista neste espaço e alguns ainda não agendaram com a nossa equipe. Estamos aguardando o agendamento. Na série de entrevistas sobre as eleições 2012, estamos hoje com a candidata Dete da Pai, da coligação Por Amor a Jandira. Ela é vice do G do Partido Verde. Olá, Dete. Olá, tudo bem, Ariane? Tudo bem. Dete, qual é a sua formação e o que você faz profissionalmente? A minha formação. Eu sou formada em administração de empresas, formada em direito e estou cursando o 2º ano de pedagogia. Atuo como administradora da Escola São José, Instituto Educacional São José. Atuo também no ramo de advocacia, no meu escritório, onde atuo nas áreas cíveis e trabalhistas, principalmente as de família. E também sou sócia do Sul Comércio de Materiais Elétricos, onde eu atuo na administração também. E hoje eu também faço um trabalho voluntário na APAI de Jandira. E então a gente deu seguimento a toda a inicialização da APAI, registro de documentos, enfim, aquela situação necessária para o começo de toda a associação, de toda a empresa. E por que ser candidata com o G? Bom, quando surgiu o convite para ser candidata com o G, eu acho que me pegou numa situação como diversas pessoas aqui de Jandira. A gente precisa sair da zona de conforto, as pessoas de bem precisam se mostrar para a população e dizer que elas também estão indignadas com todas as coisas que a gente tem sentido na pele aqui em Jandira. São situações que nos afetam no nosso trabalho, na nossa profissão como advogada, na nossa família. E principalmente o que me fez aceitar esse convite do G foi o descaso que a gente sentiu na pele por ocasião da abertura da APAI. Quando você vê diversas situações, a mais relevante que eu te falo, diversas situações que a gente passou e passa ainda hoje, que por um pouquinho mais de vontade política, um pouquinho mais de amor ao próximo, a gente conseguiria grandes resultados, não só para mim, não só para minha filha que é especial, mas para uma gama da população de Jandira, que hoje chega a perto de 2.000 pessoas especiais e realmente não tem esse respaldo do poder público para poder melhorar a sua condição de vida e melhorar a sua capacidade de desenvolvimento. E não só continuarmos sempre num sistema assistencialista que não promove a melhoria efetiva da qualidade de vida da pessoa com deficiência. E fora isso, são várias situações que você se depara no dia a dia que você quer uma cidade melhor, você quer uma cidade bonita, você quer ter respaldo daquilo que você fala. E a gente foi muito, eu diria até marginalizado fora de Jandira quando se fala que se é daqui. Porque tem um problema muito sério com tudo que aconteceu aqui em Jandira, com várias situações aí que a gente sai na mídia, como se Jandira toda fosse formada de pessoas de má índole. E não é assim. Nós somos pessoas de bem, a maioria da população, eu digo a grande maioria da população, são pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras, que saem de manhã de casa, voltam à noite do seu trabalho, sustentam a sua família com dignidade, e não é isso que aparece na mídia quando a gente ouve falar de Jandira na televisão. Então são situações que incomodam a população em geral, não só a mim, tenho certeza, a população toda se sente incomodada quando vê a sua cidade de uma forma tão negativa na mídia e tão insistentemente, tantas vezes. E foi isso, né? Pensando nessa situação toda, na possibilidade de melhoria, que a gente pensa em realmente tomar as rédeas dessa cidade, sabe? E dar um direcionamento para as pessoas de bem, para as pessoas que estão em casa, para as pessoas que trabalham o dia inteiro e para as pessoas que realmente precisam de um governo voltado para elas, que tenham consciência que é um governo para elas. A pessoa que está administrando Jandira tem que ter isso muito claro na sua cabeça. Claro que há uma administração como se fosse uma empresa com regras, com decisões coerentes, mas principalmente e primordialmente a consciência de que é voltado para as pessoas. Nós sabemos que um vice-prefeito precisa estar preparado para governar um município, na hipótese do prefeito ter que se afastar. Dete, você se sente preparada para administrar a cidade caso o G se afaste? Estou, me sinto preparada sim. Porque quando a gente determina as nossas ações dentro da legalidade, não há o que se temer no poder público.
E outra situação que todo prefeito deve ter muito em mente, muito claro nas suas ações, é de que ele está fazendo para a população. Não para si, não para agradar as pessoas que estão ao seu lado, mas ter essa visão panorâmica e ampla de que ele está fazendo para a população e é em favor dela e em merecimento dela que deve ser pautadas todas as ações do governo. E eu me sinto preparada sim. Dete, em que você e o G são diferentes dos outros candidatos e por que a população deve escolher vocês? Então, quando o Geraldo me chamou para fazer parte da chapa dele concorrendo a vice, a primeira coisa que a gente pensou e analisou no Geraldo era o plano de governo dele. É o plano de governo que ele elaborou e as situações que ali estão expostas, se o que ele vivia, ele respaldava aquilo que ele estava falando. Porque todo mundo sabe que ele é vereador na cidade há 20 anos. Então a história dele não poderia ser diferente do plano de governo. Então quando você tem um plano de governo coerente, colocado de um ponto de vista para ajudar a cidade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e respaldado numa vida pública que a gente conhece, de uma pessoa que sempre batalhou pelos jandirenses, que sempre vai para a rua enfatizando alguma situação que melhorasse o contribuinte na situação de IPTU que a gente teve aqui na cidade. Então são situações que respaldavam muito o Geraldo para ele propor uma real situação de governo. E no que a gente é diferente? Quando a gente chega para conversar com a população na cidade, a gente tem condição de olhar nos olhos da pessoa e falar para ela a verdade. E às vezes a verdade, eu digo aqui com muita sinceridade, não é o que a pessoa quer ouvir. Por exemplo, quando a gente sai para fazer o corpo a corpo e conversar com o eleitor aqui na cidade, a gente não está prometendo situações que não são possíveis de ser cumpridas. Muito pelo contrário, a gente tem propostas coerentes, propostas na saúde. A gente sabe que a saúde pode ser melhorada em vários aspectos, pode ser criada e revitalizada a nossa maternidade. Na área da educação, a nossa proposta, eu acho que é coerente e vem de encontro à necessidade da cidade mesmo. É a escola de idiomas no período noturno, a primeira escola pública de idiomas, porque isso o que vai fazer? Ela vai reforçar a capacidade profissional do nosso jovem e da pessoa que está no mercado de trabalho. Porque vai ser um diferencial no currículo dela. E às vezes esse diferencial que falta no currículo é uma linha de corte. E isso que acontece nas grandes empresas torna o problema para a Jandira de desemprego, de famílias com pessoas desempregadas em casa. Então a gente precisa de todas as formas melhorar a situação da qualidade de vida da pessoa para que ela possa gerir a sua vida. Ela possa ter autonomia sobre a vida dela. E a prefeitura, o poder público, tem o dever de dar condições para isso. E não fomentar uma situação onde vai trazer a família para sempre que ela tenha necessidade. Isso não é o ideal para ninguém, não é o ideal para mim, não é para você, não é para nenhuma família. O ideal é que ela tenha condições de gerir a sua vida e que ela seja muito, muito próspera nisso. E outra situação que a gente sabe que dá para fazer no momento imediato é a utilização dos espaços das escolas, espaços de esporte das escolas. Para quê? No período pós-aula, as crianças vão para casa, né, e às vezes ficam ociosas no período da tarde. Por que não utilizar de um espaço que já existe dentro da escola para a prática de esporte? Para tirar as crianças da rua, para tirar o jovem da rua, para ele ter uma atividade física, e a gente sabe da importância da atividade física na vida da pessoa. Além disso, também das propostas do nosso governo é criar ou melhorar essa escola de ginástica olímpica, que nós temos diversas modalidades que podem ser implantadas e também vão dar uma qualidade de vida, vão dar uma melhoria na situação física das crianças, dos adolescentes, dos jovens, enfim, toda essa situação. Mas agora, a grande possibilidade que a gente tem na mão, e isso retomando aquele assunto lá do início, que é da APAE, é a possibilidade da gente melhorar a vida dessa parcela da população, que hoje, se a gente for analisar no histórico de Jandira, ela simplesmente não acontece, ela não existe. É como se essa parcela da população não existisse para Jandira. Ela pode não ser útil, ela pode não dar um fomento, como que eu vou te dizer? Ela pode não fomentar a economia de Jandira, mas ela tem sentimento.
ela tem vida, ela tem uma família por trás dela que sofre às vezes. Porque dentro das famílias que abraçam uma pessoa especial, elas têm sentimento, necessidade e anseio mais que tudo que aquela pessoa seja reconhecida e respeitada. Eu acho que é isso que vai ser o nosso grande diferencial, sabe? Respeito pelas pessoas, respeito por aquela pessoa dita comum, normal, que participa da economia, que participa ativamente, mas respeito por essa parcela da população que hoje está esquecida em todos os seus aspectos. Ela está esquecida. É como se fosse mais fácil virar a página, esse me traz alguma economia, esse ajuda nisso, esse ajuda... Ah, não, esse é especial, vira. E não é assim que a gente tem que tratar essas pessoas. Elas são especiais não porque elas querem, porque elas são especiais. Então, a pessoa especial, no meu ponto de vista, se você melhorar a qualidade de vida dela, você não vai ter reflexo na saúde, você não vai ter reflexo na educação, você não vai ter reflexo no transporte público. E isso quer dizer o quê? Pequenas atitudes lá no começo de vida da pessoa. Incentivar, melhorar a capacidade dela para que ela seja uma pessoa autônoma, uma pessoa que tenha direcionamento alimentar, por exemplo, para ela não, porque tem certas restrições alimentares e tal, que você cuidando de uma restrição alimentar, você tem reflexo lá no hospital de Jandira. A pessoa não vai precisar do hospital. Entendeu? Então, situações que não impactam diretamente na vida de várias pessoas da família. Então, é uma mãe que não pode trabalhar, é uma melhoria da qualidade da vida da própria pessoa que vai aprender a gerir o seu próprio corpo, a tomar banho sozinho, a escovar o dente sozinho, cuidar do cabelo. Quanto isso representa para uma pessoa que não vai precisar de outra para fazer isso? Então, eu acho que essa sensibilidade nesse aspecto do especial é que faz do projeto do G e do nosso projeto o grande diferencial. Respeito pelas pessoas, por todas as pessoas e respeito principalmente por aquele que Jandira faz de conta que não existe, que é o especial. Uma agência de comunicação, para ser grande, deve ter o tamanho que o cliente precisa. Aqui na SPAR, você encontra tudo o que precisa para a comunicação da sua empresa. Há mais de 10 anos, atendemos empresas dos mais diversos segmentos e portes. Sua empresa pode contar com nossos serviços em internet, criação e manutenção de websites, lojas virtuais, sistemas web, e-mail marketing, mobile marketing, celulares e tablets, gestão de redes sociais. Impressa, identidade visual, flyers, pastas, folders, anúncios e campanhas, jornais corporativos, cartões de visita, convites e postais, outdoor, buzzdoor e adesivos. Videoprodução, comerciais, vídeos institucionais, vídeos promocionais, vídeos para internet, TV corporativa, transmissão ao vivo e filmagem externa. Quando o assunto é a imagem do seu negócio, não arrisque. Venha para a SPAR. Aqui você é atendido por gente que entende e gosta do que faz. Ligue 011 4772 4080 ou acesse nosso site www.sparnet.com.br. Voltamos com a edição especial da FJTV Eleições 2012. Hoje, em nossos estúdios, está Dete da PAI, que é candidata com o G do Partido Verde. Dete, qual a importância da escolha de um vice-prefeito? Bom, eu acho que nós retomamos lá a pergunta anterior, não é? Na ocasião de uma falta de um prefeito, você tem que ter uma pessoa coerente para assumir a cidade no lugar dele enquanto tivesse esse período aí que ele não estiver presente. Então, além de você colocar junto do seu programa de governo uma pessoa preparada, que ela tenha a capacidade administrativa de gerir a cidade, você principalmente tem que ter uma pessoa que você possa confiar o seu projeto.
Então, mais do que um prefeito, a escolha de um vice, que às vezes parece irrelevante, que as pessoas, por muitas vezes, escolhem para ver quem vai atrair mais votos ou não para a minha campanha, a escolha de um vice é muito mais que isso. Ele tem que estar numa aliança com o seu projeto. Ele tem que acreditar no projeto, acreditar na melhoria da cidade de Jandira e tem que ter essa afinidade entre prefeito e vice-prefeito. E isso vai muito além de uma questão de voto, de uma questão de urna, vai principalmente de encontro à necessidade do jandirense, à necessidade das pessoas que moram aqui. E volto a frisar, principalmente porque tem que ter essa afinidade, essa coerência entre o prefeito, o vice e o plano de governo. Então, quando você forma essa aliança, esse tripé democrático, tudo fica melhor. E a importância do vice é realmente você fazer com que mais uma pessoa de extrema importância na ocasião de uma falta de um prefeito, o projeto não se perca no meio do caminho. Então, se são as mesmas ideias, com a mesma coerência e o mesmo projeto, quando um falta, o outro tem que seguir a linha. Então, é isso, principalmente, a minha visão do que tem que ter na escolha de um vice-prefeito. E você já pensou, Odete, em estar nesse meio político? Se eu já havia pensado antes? Isso. Não, eu nunca havia pensado de estar nesse meio político. Só que as coisas acontecem na vida da gente e eu já falei que parece que eu sou uma marionete na mão de Deus, sabe? Que você joga para cá, para lá, para aquilo ali dar certo. E eu me vi numa situação há 3 anos atrás, quando a minha filha nasceu, a minha filha menor, Rafaela, que é especial, que me fez ter uma visão ampla de situações que eu não vivenciava. Eu não vivenciava, então eu não sentia a necessidade real, dentro da minha casa, de uma necessidade que o poder público olhe para você. Entendeu? Então, quando eu tive a minha filha especial em casa, é que eu vi assim, não adianta eu, na qualidade de empresária da cidade, na qualidade de pessoa empreendedora aqui, poder fazer da minha filha uma pessoa que se sobressaia na qualidade de vida dela, na expressão dela, na autonomia dela. Ela vai ser sempre vista e tratada como um igual a ela. Então, se ela tem síndrome de Down hoje, qualquer pessoa que olha para ela vai ver que a Rafaela é um síndrome de Down. Então, de que vale eu elevar muito o grau da Rafaela quando os outros iguais a ela não têm essa mesma oportunidade e possibilidade? Isso me fez o quê? Repensar todas as atitudes de vida que eu tinha, até as políticas, e trazer para Jandira, junto da nossa PAI, eu sei que ela ainda não é perfeita, mas eu acredito muito que ela vai ser uma das melhores aqui da região, porque eu acredito mesmo, tenho fé e tenho trabalhado para isso. Nós temos hoje fisioterapia, fono e terapia ocupacional. Então, a linha política vem daí. Quando eu coloquei Rafaela para fazer fisioterapia, fono e TO fora daqui, foi numa clínica especializada nesse sentido. E quando a gente montou a PAI aqui, são essas 3 especialidades que basicamente a gente precisa para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Então eu não posso deixar a Rafaela lá numa clínica especializada e largar a PAI aqui. A PAI para atendimento das outras pessoas e a Rafaela lá. Então o que a gente fez? A Rafaela também faz fisioterapia, fono e TO aqui na PAI. E semestralmente eu faço com a Rafaela uma reavaliação na clínica especializada que ela faz. Para quê? Para saber se ela está progredindo, se ela tá aprendendo tudo que é possível dentro da faixa etária dela e etc. Se está tudo ok e está, graças a Deus, ótimo para a nossa PAI. Se não está tudo ok, o que nós vamos fazer? Melhorar o nosso atendimento aqui. Por quê? Porque a Rafaela tem que ser igual aos outros. Ela é igual aos outros. Então, não adianta um muito e outro menos, outro nada. Tem que ser igual. Né? Então, os dois têm e podem ser bons. Então, não precisa um ser ruim e o outro ser bom, porque um você paga menos ou porque o outro tem uma condição melhor, etc. Então, visto isso, na ocasião da fundação da PAI, e com esse pensamento de que todos têm que progredir, todos têm que ser tratados com igualdade, é que você se defronta com diversas situações, eu diria, de irresponsabilidade do poder público. Porque quando você
solicita uma situação, você às vezes bate de frente com o ego de pessoas que não pensam na maioria, não pensam na qualidade de vida do outro, não pensam das inúmeras famílias que elas estão ajudando a progredir um pouquinho. Então, diversas situações assim que eu me deparei frente às necessidades de Rafaela e às necessidades de outra pessoa, que me fizeram repensar a minha situação política e sair um pouquinho dessa zona de conforto que a gente vive, quando a gente não entra na política, é achar que tudo é um problema dos outros, e não é, que a gente precisa se inteirar um pouquinho mais, e foi a partir daí que apareceu essa necessidade de fazer alguma coisa, essa necessidade política. Eu diria que não era não a pretensão política, mas uma necessidade política, das pessoas de bem precisarem realmente sair da zona de conforto, colocar a cara na rua, para enfim melhorar a situação dessa cidade. Beth, agora vamos dar um espaço para você fazer as suas considerações finais. Enfim, aqui nós estamos numa cidade hoje desacreditada, uma cidade com várias possibilidades de melhoria, pode ser melhorada na saúde, pode ser melhorada na educação, pode ser melhorada no seu aspecto esportivo. Em todas as áreas aqui a gente tem condições e possibilidades de melhoria. E o que é que precisa para melhorar? Vontade. Às vezes muito mais vontade do que realmente um gasto extraordinário ou uma coisa muito fora do programa que já vem sendo executado, do programa político, por exemplo. Você tem um orçamento lá que você não pode fazer uma coisa além do que aquilo que você já previu no seu orçamento. Mas se aplicado direitinho aquele orçamento, você ter consciência de que aquele dinheiro público deve ser aplicado no serviço público, ou seja, para o fim que ele foi destinado, muitas coisas podem ser melhoradas, muitas coisas devem ser melhoradas, e a gente só precisa dessa linha política, dessa coerência, principalmente, eu diria, de honestidade. Você tratar a prefeitura, o serviço público, como você trataria do orçamento, claro, numa proporção muito maior, como você trataria o orçamento da sua casa. Você tem dinheiro para alguma extravagância, você faz. Você não tem dinheiro, você assume as prioridades, que é a educação, que é a saúde, né? Então, são situações assim que nos levam a pensar e até repensar a responsabilidade com que a política é vista aqui, né? Aqui, de uma forma geral. Sem, claro, acusar ninguém. Mas, enfim, precisa de alguém coerente para pegar toda essa máquina pública que a gente tem, todo esse potencial que Jandira tem para desenvolver e colocar alguém realmente com vontade e com responsabilidade para trabalhar em prol do jandirense, em prol de mais ninguém, do jandirense, fazendo as concessões que uma outra vez tem que se fazer, mas, enfim, sempre com muita responsabilidade de saber que o objetivo maior é a melhoria da população. E a melhoria do quê? A melhoria da saúde, da educação, do acesso que a pessoa tem até a casa dela, né, de uma canalização de um córrego que seja necessária, tirar a água de uma rua, por exemplo, numa ocasião de enchente que sempre enche, você tem que ver essas situações da população. E um dos grandes diferenciais do nosso governo, que eu gosto muito quando o G fala nessa plataforma também, é a possibilidade de levar o governo para o bairro. Isso é uma ação que eu acho muito, muito, muito importante e vai ser um extremo diferencial desse governo, que é quando você efetivamente sai da prefeitura, se reúne com as lideranças de bairro para saber o que aquele bairro está precisando. Porque ninguém sabe melhor o que precisa do que a pessoa que efetivamente está morando ali e vivencia toda aquela situação do bairro. Então, esse é um do plano de governo, um ramo do plano de governo que eu acho extremamente importante, extremamente necessário, porque aí realmente você vai saber se o bairro está precisando mais de saúde, ou é de saneamento, ou é de educação, ou é esporte e lazer, e quais as opções que você tem para fazer as melhorias de acordo com aquilo que a população deseja, aquilo que a população requer. E eu acho que essencialmente é para isso que a gente está trabalhando. Pensando sempre na melhoria do coletivo, nunca do privado, sempre da melhoria do coletivo, viabilizando também a possibilidade do crescimento do comércio, do crescimento da indústria, que é aí que está o nosso grande diferencial, das pessoas poderem trabalhar no nosso município, do comércio ter incentivo para que ele funcione, incentivos de ornamentação da cidade, nas datas comemorativas que a gente tem, para atrair o público para cá, entendeu? Para
para fomentar toda essa situação de comércio, de indústria. Isso vai gerar o quê? Vai gerar emprego, vai gerar renda para o município, vai gerar um embelezamento da cidade, que todo mundo quer morar num lugar bonito, num lugar agradável. E são diversas situações que dá para fazer sem muito custo. É mais vontade do que realmente o custo. E para finalizar, eu quero pedir a vocês que votem em 7 de outubro numa aliança que realmente quer o bem da nossa cidade. Realmente quer trazer para Jandira o orgulho de ser jandirense, e as mudanças que a gente precisa vão acontecer de forma natural, porque tem pessoas empenhadas em fazer a realidade dessa cidade mudar e empenhadas a melhorar toda uma situação que a gente vive hoje, com o desconforto, enfim, que a gente tem no nosso dia a dia por situações avessas aí da nossa cidade, mas pessoas que realmente querem mudar, vêm com gás novo e querem o bem dessa cidade. E se você, assim como eu, sente no seu coração essa necessidade de mudança, essa necessidade de respeito através da pessoa que vai te representar, vota 43. Vai valer a pena e vocês vão ver a diferença. Dete, muito obrigada pela sua presença e tenha uma ótima campanha. Obrigada, Ariane. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e obrigada a todos também que estão nos assistindo. Este foi mais um FJTV especial Eleições 2012. Até a próxima. Tchau!